Olá, eu sou o Biramelo e você está no canal. Bom, essa semana a gente está com um monte de notícias, na verdade, um monte de relato legal, né? Até me desculpe pela demora. Eu acredito que você já tenha até visto essa notícia em algum outro lugar, mas eu achei interessante a gente compartilhar, porque é uma coisa muito interessante que eu tenho visto essa semana, que eu vi, na verdade, porque é um fato que há muitos anos tem sido estudado e eles não tinham descoberto até então. Na verdade, não tinha tido resultado com relação a essa descoberta, tá? Para que a gente entenda, eu vou falar um pouquinho da descoberta das propriedades químicas, né, vamos dizer assim, das propriedades do punhal de Tutancâmon. Para quem você sabe, o rei menino, né, chamado pelos arqueólogos, porque Tutancâmon assumiu o trono muito menino. E ele passou pouco tempo no poder. Ele foi de uma época em que os faraós tinham muita condição, eram muito poderosos, na verdade. E isso foi interessante, porque quando ele assumiu, toda a popularidade dele se deu à idade dele, mas também ao poder aquisitivo que esse menino ia administrar. Até hoje eles falam que possivelmente ele pode ter sido morto, porque como vocês sabem, naquela época lá, os faraós eles eram tidos como deuses, eles gostavam de ser chamados de deuses, né, os deuses entre os homens, né? É por isso que todos os monumentos desenvolvidos por egípcios naquela época, até mesmo há pouco tempo atrás a gente descobriu isso aí de algumas outras civilizações também, apontavam para o céu, como as pirâmides, como os obeliscos e coisas do tipo. Eles apontavam para o céu mostrando que da onde eles vieram é para onde eles iriam. Aí cria-se aquela ideia da história aquelas teorias, né, da conspiração, onde as pessoas falam que nós viemos de extraterrestres, somos frutos disso, ou que eles estiveram entre nós, e coisas desse tipo, que na verdade eu não estou dizendo nem que é verdade nem que é mentira, simplesmente estou dizendo que é uma coisa que precisa ser confirmada. Enquanto não confirma, a gente torna apenas conspirações e teorias, né? E a gente aqui procura fazer algo que é fatídico, que é real. E o que acontece? Essa adaga em 1926, desde 1926 na verdade, eles têm estudado e tal, e eles começaram a se aprofundar. Por quê? Vou te explicar, se você não sabe, né? Mas se você sabe, espero que você, se eu falar uma besteira, você pode me corrigir. Quando Tutancâmon foi colocado, né, quando ele morreu e ele foi embalsamado, coisa do tipo, eles colocaram ele num local em que a sala que ele foi posto, a sala mortuária, vamos dizer assim, dele, né, o local ali da pirâmide que ele foi colocado, com 3 camadas, era uma caixa muito grande do tamanho de uma sala mesmo, e era 3 camadas de ouro, fora o material rico que existia lá dentro, como carruagens, espadas e coisas desse tipo. Mostrava o poderio que esse rapaz tinha nas mãos. Por quê? Porque naquela época era assim, eles criam que quando você morria, para passar para o outro lado você tinha que levar dinheiro. É por isso que os gregos colocavam moeda nos olhos e na boca e outras culturas desse tipo. Eles tinham a ideia de que quando você fosse para o outro lado você tinha que passar com muito dinheiro. E quanto mais poder você levasse daqui para lá, mais poder você viveria lá. Então eles, quando colocar esse faraó, né, quando ele morreu, foram colocar no lugar de descanso dele, assim, eles colocaram a maioria do poder que ele tinha financeiro, não todo, claro, porque o outro faraó, o sucessor dele, ia tomar conta, ia na verdade precisar de poder financeiro para poder administrar. Então, mas eles colocavam uma grande quantidade. E nele acharam muitas coisas, inclusive a máscara dele, que é uma das coisas mais lindas que eu já vi pessoalmente. Ela tem 18 quilos de ouro. Os bastões que ele usava nas mãos ali, mesmo morto, ali dentro do sarcófago dele, eram coisas absurdas, de tão poderosas que tinha. E alguns até de umas pedras que nós não vemos hoje, né? Como jaspe, são pedras que tinha junto com ele, mostrando o poderio que ele tinha, que hoje a gente já não encontra facilmente, ou não ouve pelo menos falar facilmente desses materiais. E o que acontece? Dentro disso eles acharam uma adaga. Essa adaga era muito interessante, por quê? Porque apesar de 4.500 anos após ele ser enterrado ali com as coisas dele, eles foram ver essa adaga não havia sinal de ferrugem, ela estava perfeita, como se tivessem colocado ali há pouco tempo. E isso intrigou eles, porque naturalmente qualquer material desse tipo, né, ferro ou qualquer outro tipo de mineral, né, ele se enferrujaria e coisa desse tipo, né? Então quando eles olharam e tiraram a adaga e viram que a adaga não se enferrujaria, eles ficaram pensativos com relação a isso. E aí eles começaram a estudar e pensaram em várias hipóteses, várias possibilidades, mas até então não tinha confirmação, não tinha nada concreto que poderia confirmar o que eles pensavam. Pois bem, essa semana, então, eles com toda segurança, né, depois de ter feito testes e coisas do tipo, eles descobriram que a adaga foi feita de material, vamos dizer assim, asteroico, né? Ela foi feita a partir de um asteroide. Eles pegaram e trabalharam nela, material ali, no caso ferro, né? E fizeram essa adaga, só que ela é um material diferente
Por quê? Porque ele tem uma composição diferente. E essa matéria foi publicada na revista Meteoritics e Planetary Science. É uma revista que só trata desses assuntos, né? E ela confirmou, né? Ela divulgou, na verdade, que foi encontrado os componentes dessa adaga. Era composto por 10% de níquel e 6% de cobalto. E essas propriedades são encontradas somente em asteroides. Então eles descobriram que realmente ele foi presenteado, vamos dizer assim, com esse material. Eu não sei se vocês sabem, mas naquela época não se trabalhavam enfaticamente com ferro da forma que era para ser. Então isso também mostrou a devoção e o carinho que eles tinham, na verdade, e a apreciação que eles tinham por metais que vinham do espaço. Tudo isso indica, na verdade, aquela mística do egípcio, né, de que, como eu falei, que ele veio de lá e voltaria para lá. Então eles tinham essa adoração pelo espaço, que é um mistério até hoje, com as pirâmides que foram feitas baseado numa constelação, como todas as outras coisas, cidades, né, mesmo deles, inclusive Tutankhamon, não sei se você sabe, não foi enterrado em Giza, ou Gizé, né, como fala, né, ele foi enterrado no Vale dos Reis, que é o Vale dos Nobres, né, que até hoje tem ainda túmulos a serem explorados que ainda não foram, e é um lugar muito maravilhoso. Se você for no Egito, é um lugar que vale a pena se conferir. Tem ali, na verdade, a habitação dos faraós, então tem coisas extraordinárias, tem obelisco, tem estruturas físicas que você pode visitar e que é muito interessante. Então eles acharam isso muito interessante e eles têm levado além dessa hipótese. Os ufólogos, né, arqueólogos que creem realmente, né, na teoria do antigo astronauta, na verdade, eles devem ter ficado muito animados com isso, como te disseste. Não falei para vocês que era fé, que nós somos peça daquilo que veio de fora do nosso planeta, de vida extraterrestre. Ficaram muito animados, por quê? Porque mostra, conecta uma coisa com a outra, e isso eu achei interessante. E isso é o que motiva a teoria desses caras. Legal, né? Eu achei interessantíssimo. Eu até então achava que essa adaga poderia ser qualquer outro tipo de metal, mas quando eu fui ver nos pormenores e depois ver essa revelação dessa revista, pra mim foi uma coisa muito interessante. Beleza? Eu fico por aqui. Agradeço a sua companhia, peço que você dê o seu joinha. Simplesmente esse joinha ajuda muito a gente a publicar, nosso canal crescer, a gente poder fazer coisas de maior qualidade também, né? A gente poder nos motivar para fazer coisas mais interessantes também. E se inscreva no canal, que aumenta a nossa rede de relacionamento, a gente alcança mais pessoas, e assim como você compartilhar no Facebook ou em outras áreas, em outras redes sociais, porque isso aí ajuda a compartilhar, ajuda a fazer nosso canal crescer, e aumentando o nosso ciclo de relacionamento, nós aumentamos também o ciclo de possibilidades. Beleza? Eu fico por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!